Salve, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui para nós meditarmos e aprendermos da palavra de Deus. E é quase que o Gilberto pregou aqui a mensagem que eu pregava, hein? Mas eu estou falando concernente ao tema. Mas, irmãos, como ele disse, é o Espírito Santo quem dá, não é verdade? Então, já há algum tempo, nós aqui, a gente vem falando sobre isso. Em outras mensagens já foi abordado este assunto. E talvez a gente poderia falar que coincidiu de ontem à noite, nós estávamos aqui, mas não foi que coincidiu, né? Como a gente disse, é o Espírito Santo de Deus que está no controle de tudo. E ontem, irmãos, o nosso irmão Isaías estava aqui, nós estávamos aqui com a mocidade, e foi abordado também este assunto de nós estarmos reunindo, comunhão, sabe? De nós estarmos juntos, participarmos juntos e assim fortalecermos uns aos outros. Então, este assunto, irmão, já faz uns dias que o Espírito Santo de Deus, ele vem trabalhando, ele vem falando, e com certeza ele vem querendo nos trazer um fortalecimento para as nossas vidas, para a edificação das nossas próprias vidas. Então, neste tema aí, irmãos, nós vamos falar sobre as marcas da igreja, comunhão, uma marca da igreja primitiva. Então, irmãos, você abre aí a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. E eu vou pedir para os irmãos para que você deixe em aberto no livro de Atos. E nós também vamos fazer menção, irmãos, de dois textos que vão falar sobre o mesmo assunto. E é sobre este pilar da igreja. Nós temos visto, irmãos, temos visto e ouvido, né? Como diz a palavra de Deus, nós temos visto e ouvido aquilo que o Espírito Santo ele tem para falar aos nossos corações, em nossas vidas. A gente só tem que estar atentos, né? Como diz Apocalipse, estarmos atentos àquilo que o Espírito Santo quer dizer, ou vai dizer à sua igreja. Então eu falei Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao 47, e depois você vai só virar a página, porque nós vamos ler também o capítulo 4, só o verso 31, 32 e 33. Amém? Podemos ler? Vamos lá. Nos diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiu com todos, segundo cada um havia... aqui diz, havia mister, mas conforme a necessidade de todos. A tradução muda. E perseveraram unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Em outra tradução diz aqueles que iam sendo salvos. Amém? Agora vira a página aí e vá para capítulo 4, verso 32, que nos diz: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns.
E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Amém, irmãos? Então você observe que são dois textos bíblicos que conferem ali a mesma situação. Amém? Então nós vamos falar sobre essa comunhão, a marca da igreja primitiva, e você vai, no decorrer dos textos bíblicos, se mantenha aí a Bíblia aberta, porque tudo está no texto, irmãos. Tudo está no texto. Como o pastor disse, a gente não está aqui para inventar nada. Nós só temos que falar do que já está escrito para a nossa edificação espiritual. Então, irmãos, essa passagem de Atos, que nós lemos 2:42 e o 4:32-33, se completam. Esses dois relatos revelam a vida de comunhão dos que se convertiam ao Evangelho. Lucas, em um breve relato, ele fala sobre o cotidiano, a vida cotidiana dos irmãos dessa nova igreja. Então, aí, neste relato, ele vai fazendo o paralelo de como era a ação de Deus na vida da igreja naqueles primeiros dias. Então, é muito importante, irmãos, nós observarmos os detalhes daquilo que a Bíblia diz. E no relato desses dois capítulos, nós vemos que a igreja estava gozando de um extraordinário crescimento. Na festa de Pentecostes se deu a descida do Espírito Santo, aonde na pregação de Pedro aceitaram a fé quase 3.000 almas, certo? Que está lá no verso 41, no capítulo 2. Esse número elevou-se para quase 5.000 após a cura do coxo lá na porta chamada Formosa. E uma coisa importante, irmãos, que você vai observar comigo, é que esses dois textos bíblicos, ele vai falar de uma coisa importante e naquele tempo comum, era o crescimento da igreja. E imagina, o primeiro texto, do verso 41, falou quase 3.000 pessoas, correto? Lá no capítulo 4, falou de quase 5.000 pessoas. E observe, irmãos, que o que ele está dizendo aqui, os irmãos sabem que naquele tempo eles não contavam mulheres, crianças, adolescentes, não entrava nesta conta. Era contado os homens. Então, com certeza, o número não era 8.000, porque 5.000 mais 3.000 vai dar 8.000 pessoas, correto? Então, era um número de pessoas maior. Então, veja só, se era um número deste, irmãos, imagina a quantidade de problemas e dificuldades que os apóstolos não estavam enfrentando. Precisava que, de fato, os apóstolos tivessem uma boa instrução, um bom ensinamento, para quê? Para, de fato, firmar esta igreja. Porque, irmãos, sem organização, nem nada vai subsistir. Tudo tem que ter uma organização. Estava sobre os ombros dos apóstolos essa condição de pegar esta igreja que estava nascendo com tanta impetuosidade, um crescimento extraordinário, e agora fazer com que esta igreja caminhe corretamente na direção de Jesus Cristo. Vocês acabaram de falar, o pastor comentando aqui sobre as aberrações que estão acontecendo aí, irmãos, e isso não é caminhar na direção de Cristo, isso é caminhar na direção de coisas nossas, daquilo que a gente quer para nós mesmos. Mas se nós queremos viver de acordo, ou indo de encontro àquilo que o próprio Jesus ensinou, de fato, irmãos, a coisa vai ser muito mais diferente. Por quê? Porque quem vai dar as diretrizes não vão ser nós mesmos. Quem vai dar as diretrizes vai ser o próprio Deus. E nós, como eu já vos disse, irmãos, nós não estamos aqui com o intuito de inventar nada. O que é que nós temos que fazer? É ensinar o que já está escrito, porque já está determinado por Deus aqui. É só isso. É só nós comunicarmos à igreja, irmãos, aquilo que já está aqui. Então nós vemos uma coisa interessante, que em torno do nome de Jesus, irmãos, após as pessoas assumirem uma nova postura, aqueles que creram, né? Após eles assumirem uma nova postura,
após depois deles estarem na igreja, eles sentiam a necessidade de estarem juntos. Por quê? Para aprender, para se edificar, certo? Para que a vontade de Deus fosse recíproca na vida de cada um, vamos dizer assim, de uma forma geral. Porque, como ele disse, irmãos, Deus aqui hoje, nesta noite, Jesus nos disse: aonde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Então ele está no nosso meio, mas ele não tem para abençoar mais uns do que outros. Não, a bênção dele é de forma geral para todos. Então é por isso que nós temos o prazer de estar neste lugar, nesta casa, neste templo. Por quê? Porque quem vai nos abençoar de fato é Deus. Por intermédio de quem? Por intermédio da sua palavra. Porque nós vamos ouvir e vamos compreender qual é de verdade o que a Bíblia diz, a boa e a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós estamos aqui, irmãos, com esse propósito de nós compreendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E quando é o propósito de Deus para a nossa vida, irmãos, muitas vezes a nossa vontade ela fica de lado. Porque se de fato nós queremos fazer a vontade de Deus, muitas coisas, irmãos, muitas coisas que a gente muitas vezes planeja, muitas vezes a gente quer fazer, a gente tem que deixar de lado. Por quê? Porque não condiz com aquilo que o Espírito Santo quer para mim e para a tua vida. Então, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, aqui no começo da igreja, o povo tinha aquele carinho, aquela vontade mútua de estarem juntos, aquele companheirismo, irmãos, que é algo fundamental na vida de qualquer pessoa. Então, irmãos, nós vemos aqui uma coisa importante sobre comunhão. Que comunhão daqueles que vivem em torno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que assumiram uma nova postura de vida, né, tem essa perspectiva de viver de acordo com aquilo que o Nazareno quer, aquilo que Jesus quer. Correto? Então, o que é comunhão? Eu fui observar, porque eu gosto de detalhes. Então, eu observei que o detalhe, o que significa comunhão? Significa partilhar juntos do mesmo propósito, a fim de fortalecer a unidade da igreja. Certo? Olha só, o mesmo propósito, a fim de fortalecer a unidade da igreja. Então, irmãos, é mais do que extraordinário isso. E nós estamos vivendo em uma geração que está sendo ameaçada pelos estilos de vida impostos pela sociedade moderna, que trazem algumas consequências ruins, como, por exemplo, depressão. O individualismo, irmãos, que está sendo pregado no mundo por aí afora, está trazendo como consequência isso: morte. Irmãos, o número de pessoas, principalmente de jovens, em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que estão tirando as suas próprias vidas, é um número alarmante. Muitas vezes a gente não tem essa informação, não nos causa muitas vezes impacto, porque muitas vezes a gente nem sabe. Não é divulgado, irmãos. Mas essa modalidade, vamos dizer assim, esta modalidade de que alguém está pregando, não, viver sozinho é muito melhor. Eu tenho um cidadão que trabalha comigo, ele fala assim: eu prefiro meus gatos do que ficar com uma pessoa ruim, uma pessoa má, né? Aí eu falei assim para ele: mas você já olhou para você que você não é tão bom assim quanto você acha que você é? Porque se eu prefiro um animal, eu não estou falando contra os animais, né, irmãos? O que eu estou dizendo é que Jesus Cristo, Ele nos chamou, irmãos. Ele me chamou a mim, o pastor, o Djanil, de todos vocês aqui. Ele nos chamou para nós estarmos juntos, para nós aprendermos juntos e para nós vencermos as nossas dificuldades juntos. E isto é crescimento, irmãos. E não para nós vivermos de forma presa, individual, trancafiado, como se fosse um passarinho na gaiola. Entendeu? Por quê? Porque as consequências são estas. E outras que muitas vezes não são observadas. Por exemplo, às vezes a gente vê pessoas, e eu observo isso um tanto como uma arrogância, da pessoa que não quer
se expor, não quer intimidade, não quer companheirismo, né? Não quer amizade com ninguém, porque ele é individual, porque ele vive do jeito dele, ninguém pode optar, ninguém pode falar nada. Certo? Acredito que você já deve ter observado gente desse naipe, né? Vamos dizer assim. Só que, irmãos, a vida, ela está passando. Se eu hoje, com 20, com 30, nós precisamos uns dos outros, imagina quando nós chegarmos e, se a gente não morrer, vai chegar lá na velhice. O que vai acontecer? Quem é que vai pegar nos teus braços quando as tuas pernas não se firmarem mais? Quem é que vai te dar a mão para te levar no posto de saúde, para te levar até no banheiro? Quando você estiver numa idade que você não tem mais firmeza, você não tem mais como você se locomover sozinho. Não tem mais equilíbrio, irmãos. E esse dia, irmãos, se a gente não morrer novo, na velhice vai chegar. Quem é que vai fazer isto? E isso é muito sério, irmãos, e as pessoas não pensam nisso. Aí quando chega a dificuldade, quando chega exatamente a velhice, estão lá jogados. Eu sei que não são todos, mas alguns observam aí que tem um negócio lá no Rio de Janeiro, é um condomínio chamado, acho que é Retiro dos Artistas, um negócio assim. É isso mesmo, né? E de vez em quando, irmãos, aparece alguém que está lá, já envelheceu, gastou o dinheiro, né, acabou a fama e tudo, a velha chegou e está lá e aí tem que morar lá, tem que ir para esse lugar. Por quê? Porque passou o tempo, passou a fama, a pessoa não construiu a família, né, não construiu amizade, não tem quem o ajude, e quando chega nessa condição, irmãos, nós vamos precisar. Quando chegar nessa condição, todos nós iremos precisar. É de filho, é de neto, é de um parente qualquer, nós vamos precisar. E isso nós já precisamos de hoje. Porque muitas vezes, quando nós estávamos conversando aqui com jovens, e nós falamos sobre a respeito de amizade, eu comentei quantas vezes graças a Deus, Deus preparou na minha vida grandes amigos que me ajudam até hoje. Graças a Deus. Quantas dúvidas, muitas vezes a gente tira com um amigo, eu falei a respeito do conhecimento que a gente tem, amizade que tem eu e o pastor, que já vai beirando aí uns 25 anos, quantas vezes a gente vai conversar e desabafar, e às vezes tirar uma dúvida que está perturbando a nossa mente, muitas vezes tirando a nossa paz. E se eu não tivesse? Se eu fosse aderisse a essa modalidade de não querer comunhão com ninguém, viver naquele mundinho só eu. Irmãos, e nesse ponto de vista da vida, irmãos, isso com certeza é maléfico, não é benéfico. A comunhão que é a proposta do Evangelho para a igreja, irmãos, é maravilhosa nesse sentido. Porque nós estamos aqui unidos, juntos e cuidando uns dos outros. Quando falta, a gente passa. Hoje eu acho que foi na hora do ensaio, eu passei e dei paz para a Letícia. Aí quando eu cheguei agora, depois que eu vim de casa, fui buscar a esposa, né? Aí ela estava ali, ela falou: você já deu paz para mim hoje, então eu vim dar paz para você, porque eu fiquei com uma coisa na cabeça que eu não esqueci. Eu não perguntei do seu esposo, que eu sei que ele está trabalhando, né, irmãos, mas custa alguma coisa, fica na nossa mente, irmãos, não está aqui. E qual é o prazer que nós temos? De que ele também estivesse aqui, porque nós estamos aqui, irmãos, crescendo juntos, uns com os outros. E esse crescimento, irmãos, ele não é primário para uns e para outros, não. É para todos. E todos nós estamos crescendo. Então, irmãos, é maravilhoso quando nós, como igreja, compartilhamos, vivemos, nos deixemos crescer nesse movimento que é a comunhão nossa, partilhada e envolvida, irmãos, através do Espírito Santo de Deus. Porque imagine, como eu estava falando para os irmãos lá na introdução, eram mais de 8.000 pessoas. Tantos problemas que tinham para serem resolvidos. Imagina, aqui é pequeno, irmãos. De vez em quando aparecem uns probleminhas aí meio salgados. Imagina uma quantidade de pessoas dessas. Se não tem que ter uma estrutura, a comunidade tem que ter uma estrutura para levar esse negócio para frente. E levar para todos, irmãos. Não é só para um, é para todos. Porque Jesus Cristo, ele morreu por todos, né? Então é todos que ele quer cuidar.
Não é só de um. E como é que Ele cuida? Irmão, é através de mim e de você. Jesus está cuidando da minha vida através da sua vida. Jesus está cuidando da sua vida através da minha vida. Porque quando faltar o conselho, muitas vezes até quando faltar o alimento, irmãos, se eu como cristão souber que na sua casa não tem um alimento e eu não dividir o meu com você, eu vou estar fora do projeto desse Deus maravilhoso. É assim que funciona. Então, irmãos, nós vemos aqui uma interrogação para nós pensarmos sobre esta igreja. Quais eram as marcas da igreja primitiva que para nós observarmos e pormos em prática em nossas vidas? E por isso eu falei para vocês deixarem a Bíblia aberta no texto bíblico, em aberto. Por quê? Porque vai estar lá. Digo novamente, nós não estamos para inventar nada. Vamos falar só o que está aqui. E se nós pormos em prática aquilo que já está escrito aqui, irmãos, vai ser maravilhoso. Vai ser glorioso para as nossas vidas. Então, irmãos, a primeira marca é que ela era uma igreja alicerçada na palavra de Deus e totalmente fiel aos ensinamentos dos apóstolos. Firmada, irmãos. Firmada na rocha. Jesus disse que tem que firmar na rocha. Se firmar na areia, cai. Mas se firmar na rocha, não cai. Não foi isso que Jesus disse? Aí, observa lá, o texto bíblico, no verso 42. Olha lá o que a Bíblia diz. Diz, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Tem uma outra tradução que diz assim, e perseveraram no ensinamento dos apóstolos. Naquilo que os apóstolos estavam ensinando. Porque esse é o alicerce da igreja. É o ensinamento de Cristo. Repassado aqui através dos apóstolos. Então, irmãos, você observa que a primeira coisa que eles acataram é viver de acordo com aquilo que os apóstolos estavam ensinando. Lembra que Paulo disse em uma carta, agora me falei a memória, eu não marquei aqui, que ele disse que se um anjo vinha pregar um outro evangelho, se você lembra, pastor Severino? Gálatas 1:8. Se um anjo vier trazer um outro evangelho que não seja esse, seja o quê? Seja amaldiçoado. Por quê? Porque já está firmado. O evangelho já foi firmado, irmão. É o alicerce da igreja para mim e para você, já está firmado aonde? No ensinamento de Jesus, repassado através dos apóstolos. Não foi aleatório, irmãos. E eles viveram por esta causa. Como já foi dito, eles morreram por esta causa. Foi por esta causa que eles entregaram a vida, assim como o próprio Cristo entregou a sua vida por nós. Eles também, por a causa do Evangelho, eles perderam as suas próprias vidas. Então, irmãos, é algo fundamental. É o alicerce da igreja aos ensinamentos de Jesus Cristo. E olha, eles receberam a palavra do próprio Jesus e a ordem de anunciar a todos o Evangelho. Aí você vê lá Mateus 28:19, eu escrevi aqui já para ganhar tempo, né? Mateus 28:19, olha só o que Jesus disse lá para os seus discípulos. Portanto, ide, veja lá, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ou ordenado, em outra tradução. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então observa que eles estão fazendo a mesma coisa que eles aprenderam do mestre. Eles não estão inventando nada, eles só estão repassando aquilo que eles aprenderam. E a meta, irmãos, da igreja, o objetivo da igreja é fazer o mesmo. É fazer o mesmo. Ir por todo mundo e pregar o evangelho lá em Marcos, né? 3,16. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, diz o texto bíblico, e não é nós que estamos inventando. Foi o que Jesus disse. É o que a igreja tem que dizer.
É o que a igreja tem que ensinar. É a palavra de Deus. Do jeito que os apóstolos ensinavam. Nós não podemos, irmãos, acrescentar. Lembra que Apocalipse diz? Se você acrescentar uma vírgula, ou se você tirar uma vírgula, vai ser tirado também algo seu lá naquele dia. Então nós não podemos acrescentar de forma nenhuma. É só falar o que está aqui, irmãos. Então, se nós observarmos aqui, irmãos, tem um outro detalhe aqui extraordinário. Extraordinário, irmãos. Porque nós temos muitos ensinamentos por aí, irmãos, que só Jesus na causa. Modalidades, né? Hoje nós vivemos na era, irmãos, em que pessoas ensaiam palavras, sabe? Palavras persuasivas, com objetivos diferentes. Para quê? Para falar sobre os seus objetivos, ou para incentivar você, por exemplo, coach. É uma arte, irmãos. É uma arte de persuasão. Uma arte de oratória para transmitir alguma coisa. Mas o Evangelho de Deus, irmãos, simples. Nós só precisamos fazer o quê? Só precisamos ter um conhecimento desse Evangelho para transmiti-lo. Simples. Como nós observamos, irmãos, neste tempo em que nós estamos vivendo, há muitas coisas acontecendo no mundo que fogem totalmente do objetivo do Evangelho. Pessoas, na verdade, querem ser reverenciadas, né? Usam roupas diferentes, né? Inventam coisas, irmãos, que você fica olhando, mas Jesus não ensinou nada disso. E as lições que Jesus ensinou, irmãos, são as mais simples. Jesus um dia chegou aonde os discípulos, todos reunidos, né? É o foco aqui, a comunhão, é a reunião onde todos estão juntos. Jesus chegou, pegou ali uma bacia com água e uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Olha como é incoerente o que ensinam hoje por aí, o que pregam por aí. E Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. Quando chegou na vez de Pedro, Jesus, que é isso? Você não vai lavar meus pés, não? Aí Jesus falou assim, olha, se eu não lavar o teu pé, você não terá parte comigo. Porque, na verdade, Jesus estava dando uma lição, não só para eles fazerem isto, irmãos, mas para a igreja. Não que nós precisamos colocar uma bacia aqui e sair lavando o pé de ninguém, irmãos. É a ação. É a ação. A ação de quê? Da gente vermos os nossos irmãos, a gente comungarmos com os nossos irmãos das suas necessidades. É de eu socorrer o irmão. Se precisar, irmão, de lavar o pé, que problema isso terá? Se precisar de socorrer uma pessoa, irmãos, qual que é a dificuldade que vai ter? Nenhuma, irmãos. Então, esse tipo de evangelho ninguém quer falar. Pessoas, irmãos, querem falar de coisas hilariantes, né? Não aceite sofrimento, não aceite aquilo, não aceite... Olha, mas se muitas vezes o meio que Deus tem para fazer com que nós compreendamos alguma coisa, se for por meio de um aperto, irmãos, será assim. Se de fato nós professarmos e se de fato nós cremos nesse Evangelho, será dessa forma. Como eu já vos disse, nós não somos de nós mesmos. Se nós de fato cremos e entregamos a nossa vida a esse Deus, nós não somos de nós mesmos. Volto a repetir, muitas coisas que nós desejamos fazer, lugares que às vezes até a gente deseja ir, ou coisas que a gente muitas vezes deseja até ter, Deus não permite. Por quê? Porque aquilo não vai ser edificante para mim e para a tua vida. E se ainda for, irmão, para te prejudicar, Deus vai prover uma forma de você entender isto, para que de fato você não queira. É assim que funciona. Por quê? Porque, irmãos, o Deus a que nós servimos, a Bíblia diz até que ele tem ciúmes, ou seja, ele é cuidadoso. O Deus que nós servimos, irmãos, ele é o Deus zeloso pela minha e pela tua vida. Quantas vezes, irmãos, coisas vão acontecer nas nossas vidas que muitas vezes
você percebe, você de antemão, Deus te mostra em sonhos e tal. Não é porque você é um queridinho de Deus, não. É porque Deus tem cuidado com a tua vida. Deus tem cuidado com a tua família. Deus tem algo conosco, irmãos. E é por isso que Ele cuida de nós dessa forma. E não é individual com todos. O cuidado de Deus é com todos. Então, irmãos, nós vemos que o alicerce da palavra, ser fiel àquilo que os apóstolos ensinaram, porque já aprenderam de Jesus, é imprescindível, é uma marca principal, irmãos, não pode faltar. Segundo, nós vemos aqui, irmãos, que a pregação, ela era totalmente cristocêntrica, levando o povo à conversão e ao arrependimento. Os apóstolos começavam suas pregações do Velho Testamento, mas sempre terminavam em Cristo Jesus ressuscitado. Não só em Cristo Jesus, mas em Cristo Jesus ressuscitado. Por quê? Porque a prova de que o Evangelho é verdadeiro, irmão, é porque o seu Cristo morreu, mas ressuscitou. Não está mais no túmulo. Essa é a prova final. Não tem como contestar isto. Então, irmão, ser fiel a esta pregação é algo maravilhoso. Observe lá em Atos 3:13. Olha como é que Pedro começou a sua pregação. Ele disse assim, só a parte A do texto. Ele diz assim, ó: diz o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó. Olha por onde ele começou, lá no Velho Testamento. Mas aonde ele terminou? Falando de Jesus Cristo ressuscitado. Certo? Falando de Jesus Cristo ressuscitado. Então, irmãos, nós vamos entender, nós vamos observar que as Escrituras vai mostrar isto. Ele não chegava aleatório, caçando do que eles tinham que falar. Então eles começavam pelos profetas, mas eles terminavam em Cristo. Por quê? Porque foi o Cristo que morreu por nós, por mim e por você. E esse Cristo, irmãos, é o pilar principal das nossas vidas. Nós estamos aqui, irmãos, porque Ele, de fato, Ele nos chamou para estarmos aqui. Louvado seja Deus. Outro, tudo em Atos, irmão, lá no capítulo 7, a partir do verso 1, vai falar da pregação de Estevão, que ele começou dizendo, Pai Abraão, e terminou também em Cristo. E observe que o foco das mensagens, irmãos, desses homens, sempre foi, olha, arrependimento e salvação por intermédio de Cristo Jesus. Não era outra coisa. Como fala-se sempre aqui, irmãos, é tão simples. Arrependimento, irmãos, é algo que tem, de certa forma, sumido das igrejas, né? A gente só quer saber da bênção. Recebe a tua bênção vai chegar, e essas coisas. Mas arrependimento, irmãos, é crucial para nós também. Não pode faltar. Então vamos ver alguns textos bíblicos aqui, irmãos. Só vira a página aí, ó. Atos 2:38. Olha a pregação de Pedro. Essa que gerou uma conversão de 3.000 almas. Olha só. E disse-lhe Pedro. Atos 2:38, tá? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que mensagem simples, irmãos, mas objetiva, né? O que aquele povo precisava? O que nós precisamos? De reconhecer os nossos atos. Arrependimento é isso, irmãos, é reconhecer os nossos atos. E quando a gente vê que a gente está fora da vontade de Deus, fora do prumo, a gente faz a conversão. A gente, peraí, estou fora. As minhas ações, as minhas atitudes não estão correspondendo com aquilo que o mestre ensinou. Então nós engatamos, às vezes, a marcha ré e voltamos, né? Se a gente está no caminho errado, engata a marcha e volta, muda de caminho. Faz uma conversão aí. E esta mensagem, irmãos, olha como é simples.
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Porque o arrependimento vai levar ao perdão. Porque, ao contrário, irmãos, se não tiver o perdão, se não tiver o arrependimento, não vai haver perdão. Correto? Jesus só vai perdoar aquele que de fato se arrependeu. Certo, irmãos? Observa como era o objetivo. É simples, mas é objetivo. Arrependimento e perdão dos pecados. Aí ele deve dizer assim: e recebereis o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que ele já te convenceu, já nos convenceu, irmãos, e a gente aceitou e reconhecemos que nós estávamos numa vida de pecado, aquele pecado ele perdoou. Agora, nós necessitamos de que o Espírito Santo venha morar conosco para nos guiar, para que nós não mais venhamos a cochear em dois pensamentos, e sempre em linha reta, rumo à Canaã celestial. É assim, simples assim. Outro texto, nós vamos aqui para, você só vira a página aí, capítulo 3, e o verso, capítulo 3, verso 19, de Atos também. Como eu disse para vocês, nós vamos falar tudo isso aqui, irmãos, em Atos dos Apóstolos. Essas marcas da igreja definitiva, está tudo aqui. Não se está inventando nada. Então, Atos 3:19, olha só como está escrito. E esta mensagem aqui foi a outra mensagem que gerou outras conversões lá, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Olha que maravilha! Na mesma direção, irmãos, porque se em nós não haver o arrependimento, a conversão, o perdão dos pecados, não tem como nós nos aproximarmos de Deus, ou como Deus também nos aproximar de nós. Porque lá em Isaías 59, se não me engano, diz que os nossos pecados é que fazem divisão entre nós e o nosso Deus, ou seja, separação. É 59 mesmo. Isaías 59. Então, irmãos, Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário para quebrar esta separação. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi assim? Simbolizando o quê? Que a separação que estava entre nós e Deus agora foi quebrada, foi tirada. E se nós tivermos a atitude de nós nos aproximarmos, deixarmos com que o Espírito Santo, esse que nos convence, que nos mostra que através da sua palavra nós estamos precisando realmente de Deus, de conversão das nossas vidas, vai nos aproximar novamente e vai resolver todo esse problema. Então, irmãos, é maravilhoso. E aí ele diz um negócio interessante aqui na parte D do texto. Ele diz assim: e vem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Porque você já observou que muitas vezes, muitas pessoas que vivem sem Deus na vida, irmão, sem essa direção e sem essa condução do Espírito Santo, vivem meio que agoniados, meio que, tem as suas decisões para serem tomadas e fica naquela inquietação. E quando é um cristão, irmãos, que já compreendeu a vontade de Deus, a primeira coisa que a gente pensa: será que é da vontade de Deus que eu faça isso, ou que eu faça aquilo, ou que eu vou, ou que eu não vá? A primeira coisa que a gente começa a analisar é se de fato Deus vai permitir ou vai querer que a gente tome determinado tipo de determinação nas nossas vidas, naquilo que a gente tenta fazer, e tenta ir, ouvir, ou coisa parecida. Porque ele transmite nas nossas vidas, irmãos, refrigério.
Sabe o que também é refrigério na nossa alma? É paz. É paz, irmãos. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você toma, todas as decisões que nós tomamos, com singeleza de coração, sem aquela agonia, aquela precipitação, irmãos, conscientes de que Deus, de fato, está no controle das nossas vidas, irmãos. Quando a gente crê piamente nisto, as nossas decisões, por mais difíceis que elas estejam, a gente toma elas com tranquilidade, sabe? Com refrigério, sem a gente estar tão apavorado assim. É o refrigério da presença do Senhor nas nossas vidas, porque os nossos pecados já foram perdoados, nós nos convertemos de fato a Deus, e agora as nossas vidas estão na direção de Deus, e sob essa direção de Deus, cabe ao Espírito Santo nos dirigir e nos colocar aonde quer que Ele quer que nós estejamos. Então as nossas decisões vão ser todas tomadas, irmãos, mas na direção de Deus. E quando a gente toma na direção de Deus, eu quero dizer para vocês que dificilmente vai ser muito difícil, irmãos, a gente errar. Porque pode ver, todas as decisões que nós tomamos e deu errado, não foi por causa de Deus, foi por causa de nós mesmos. Foi a minha atitude. Deu errado por quê? Porque pode ser que eu não esperei o tempo certo. Eu até busquei a Deus, eu pedi a direção de Deus, mas Deus não é obrigado a responder na hora que eu quero. Então eu tenho que esperar. Eu tenho que analisar para onde é que o Espírito Santo vai me guiar. Que quando eu tomar a decisão, irmãos, nessa direção vai ser uma decisão acertada. Por quê? Porque eu estou sob o controle, a direção do Espírito Santo de Deus, do qual eu faço parte do corpo de Cristo, que é esta igreja. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Paulo escreve um texto bíblico, irmãos, interessante, lá em Colossenses 1:27, ele diz assim: Cristo em nós, esperança da glória. Jesus Cristo é maravilhoso, irmãos. Não há aqui na terra, irmãos, algo mais sublime, mais delicioso, mais maravilhoso nas nossas vidas do que de fato a gente crer e entregar as nossas vidas para Jesus Cristo. Por mais difícil que seja, porque não, a gente está falando aqui que de certa forma o evangelho é simples, mas a convivência de fato no mundo não é. Por quê? Porque a gente é geralmente bombardeado, nos tentam puxar para cá, nos tentam puxar para lá, né? Tentam distorcer para que a gente perca esse foco. Mas se a gente permanecer, irmãos, com as nossas vidas na direção desse Cristo, é maravilhoso. É algo maravilhoso. Então, irmãos, a mensagem deles era alicerçada na palavra, a sua pregação era cristocêntrica, Jesus Cristo estava no centro, no controle, irmãos. Porque tudo aquilo que não está dentro do controle, que Jesus Cristo ele não é o centro, irmãos, não dá certo. Está fora. Então, a mensagem dos apóstolos era cristocêntrica, porque Jesus, de fato, ele é o dono da igreja. E se ele é o dono da igreja, irmãos, é ele que está no controle. É ele que está no comando. Amém? O segundo, irmãos, a segunda marca aqui, é uma igreja que tem uma íntima comunhão. Aí vamos lá em Atos 2:42. Só para a gente refutar aqui observa que diz assim, ó. A parte A, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Parte B, e na comunhão. A comunhão, irmãos, é aquilo que eu já falei, é o fortalecimento da igreja. Jesus Cristo, ele vai trabalhando, ele vai abençoando e a igreja vai crescendo, mas a igreja tem que continuar unida, por quê? Porque a união da igreja é que vai fazendo um espelho lá fora. Já observou que tem pessoas que muitas vezes passam e às vezes até falam, nossa, mas como às vezes eles falam comunidade. Como a comunidade, como a igreja. Eu já ouvi isso. A igreja é bonita, os irmãos são unidos. Mas não é porque a gente é bonzinho.
Não. É porque a gente sabe que a gente precisa. Lembra que o pastor estava comentando aqui, falando que para aqueles que não podem vir na escola e tal, pode ouvir ou ver lá na internet e tal, né? Vai aprender alguma coisa. Mas o mais saboroso, o mais gostoso é nós estamos aqui. Por quê? Porque nós estamos no mesmo calor. Esta comunhão, irmãos, que vai, eu digo até de uma forma espiritual, né? A gente vai se fortalecendo e dentro dos nossas dificuldades, né? Nos nossos relacionamentos a gente vai se ajustando. Porque, irmãos, não se vai aprender, nunca ninguém vai aprender convivência em sociedade se não viver em uma sociedade. Se viver trancado, ou se viver sozinho, solitário, né? Aquele tipo que o pessoal fala, o lobo solitário, ele quietinho no lugar, não vai aprender. E Deus, irmãos, ele instituiu a igreja exatamente por isso, porque ele está trabalhando na coletividade. Por que muitas vezes a gente ora em casa, a gente busca em casa, lê a Bíblia, estuda, tudo é gostoso. Mas, irmãos, quando a gente chega na igreja, a atmosfera que nós temos na igreja, o agir de Deus no meio da igreja, é algo sobrenatural e inexplicável. Não tem como nós, com palavras aqui, tentar explicar o que acontece, não tem como. Porque a gente, de fato, não sabe isso. Por quê? Porque é uma ação do próprio Deus através do Espírito Santo. E isso é que é comunhão. É a comunhão nossa, a comunhão dos irmãos. Então, irmãos, ele disse que os irmãos se amam profundamente e gostam de estar juntos e partilham de suas necessidades. Então, irmãos, a comunhão é o partilhamento das nossas necessidades. Lembra que a Bíblia diz assim: compartilhai com os santos das vossas necessidades. Por quê? Porque a gente vive junto. Se a gente vive junto na diversidade, certo? Se nós estamos juntos, temos também que estar juntos nas necessidades. Como eu já disse para vocês, se eu souber de um irmão, de uma pessoa, pode até que não seja irmão, mas que a pessoa está passando uma dificuldade, está faltando algo, e eu tenho irmãos, e eu não divido, eu estaria pecando se eu não fazer isso. Se eu não socorrer, estaria pecando. Por quê? Porque é um objetivo da igreja, nesta coletividade, ajudar os outros. É o agir de Deus assim. É a obra de Deus, irmãos. É isto. Muitas vezes a gente fala, e pessoas falam, né? Que a obra de Deus e tal, e as pessoas ficam colocando como se a obra de Deus fosse templo, fosse só limpar chão, fosse só, né, cuidar de uma casa. Não, irmãos. A obra de Deus é na minha vida, é na tua vida e é na vida da tua família. É pessoal. Não são coisas, não são lugares que a gente vai que vai ser a obra de Deus. Não. É aquilo que Deus vai operando nas nossas vidas. Isso é que é a obra de Deus. Uma certa vez eu estava num ponto, eu estava indo na cidade, eu fui de ônibus, aí eu estava parado e apareceu uma moça lá, né, de uma determinada religião. Aliás, não era uma moça, era um rapaz. E aí ele chegou para mim, assim, e eu, de olho para não perder o ônibus, né, eu tenho um pouquinho de deficiência visual, né, e eu estou aqui de olho, né, ali na Praça dos Professores, tá do outro lado, na Campanella. E eu de olho para não perder o ônibus, o camarada me cutucando, rapaz, e tal, você sabe a obra de Deus, e papai. Aí ele foi me incomodando, e meu queridão, faz um favorzinho. Tem outras pessoas que provavelmente, estas pessoas que estão aqui, não estão com a mesma pressa que eu estou, e talvez elas nem conhecem, e eu conheço. Então você vai perder tempo de você falar uma coisa que eu já sei. Fala para ele, e aí, vem cá, mas aonde é que está a obra de Deus? Aí ele me olhou, você deu aquela travada. Aí ele sempre anda em dois, né? Um outro que estava assim do lado, tipo, veio meio que em socorro, né? Para querer dialogar comigo. Porque as pessoas pensam, irmãos, que a obra de Deus são coisas, são lugares. Não, a obra de Deus é na minha e é na tua vida, é na vida da tua família.
A primeira edificação da obra de Deus na tua vida é com a tua família. O projeto de Deus na edificação da tua casa é a tua família. É você cuidar da tua família. Se você estiver cuidando da tua família, ensinando os teus filhos, convivendo com a tua esposa da melhor forma possível, ajudando ela, irmãos, você já está fazendo a obra de Deus. Desde que a palavra de Deus esteja no centro, irmãos, para que o Espírito Santo direcione o restante das coisas, principalmente daquilo que nós não vemos, é o Espírito Santo que cuida. Tudo aquilo, irmãos, que está para mim fazer, para você fazer, é nós que temos que fazer. Agora, aquilo que já ultrapassa esse limite, né? Principalmente coisas quando são coisas espirituais, então, irmãos, aí vai para a oração e entrega na mão de Deus que Ele resolve. Mas o que tiver para mim, para você fazer, faça, porque a obra de Deus é assim. Deus conta, irmãos, não são com bancos, com coisas. Deus conta comigo e com você para fazer, para executar esta obra de Deus. E o apóstolo João destaca aqui, irmãos, sobre a importância da comunhão com a igreja, com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, agora você vai mudar um pouquinho, abre lá na carta de João, na primeira carta, lá pertinho de Apocalipse, e você vai ler a Bíblia comigo agora. Não vai continuar lendo, né? Carta do apóstolo João, no seu primeiro capítulo. Seu primeiro capítulo, no verso, nós vamos ler 3, aí depois o 6 e o 7. Que nos diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Vemos aqui que a comunhão, ela vai fazendo uma ligação entre a igreja, o Pai e o Espírito Santo. E nós temos que sermos participantes, irmãos, dessa comunhão. Hoje nós estamos aqui juntos. Hoje nós já louvamos, hoje já cantamos, e o Espírito Santo de Deus, com certeza, já trabalhou nos nossos corações aqui de maneira, irmãos, maravilhosa. E isto, irmãos, nós não vemos com o nosso olho, só Deus tem que ver, ou você sente. Veja lá, versículo 6, o que ele diz? Diz assim, na minha tradução: se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Lembra que eu falei? Se a gente vê que um irmão, uma pessoa tem uma necessidade que a gente não supre, já está fora aqui. Por quê? Porque a palavra está dizendo que é para você ter comunhão. E quando você tem comunhão, você ajuda quando houver a necessidade. Quando ela bater na porta, você está lá para você ajudar. Porque você ajudando, aí sim você vai estar fazendo esta obra de Deus. Então ele diz que se nós dissermos, nós afirmamos que nós temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E o 7 vai ser: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Irmãos, e algumas vezes, eu diria assim, não é muito comum, porque tem pessoas que falam assim: eu gosto da igreja, eu gosto do irmão Janildo, do irmão fulano, do irmão Beltrano, né? Mas fulano não bate com a minha cara. Não me desce. Eu já vi crente falando isso, irmãos. E isso é um negócio perigoso, um negócio complicado. Porque olha só o texto bíblico, ele diz que se nós de fato estivermos na luz, que é em Cristo, nós vamos ter comunhão uns com os outros. E o anterior diz que se não tiver essa comunhão, a gente mente para a gente mesmo. Então não tem como, irmãos, eu estar aqui
e eu dizer que eu amo a Deus e eu não amar você. Porque a Bíblia também diz que se nós não amamos o irmão que nós vemos, como é que nós vamos amar Deus que a gente não vê? Não é difícil o negócio? Não é complicado? Então, irmãos, se nós... Deixa eu escorrer perto, eu nem vi. Então, se nós, irmãos, se nós andarmos nessa luz, que é o texto bíblico aqui, se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se o sangue de Jesus me purificou deste pecado, irmãos, eu não vou olhar para a tua cara e ficar assim, né? Não vou com esse irmão, e tá... Não, irmãos, porque o Espírito Santo já tirou essa arrogância da minha vida. Eu não vou dizer que todo mundo a gente chega, abraça e tal, assim, é porque tem uns que a gente tem um pouco mais de afinidade, né? Tem uns irmãos que têm um jeito diferente, assim, de se comunicar com a gente, isso é maravilhoso, é o Evangelho que produz isso. Ou muitas vezes é um dom natural, por exemplo, de Janildo, eu conheço ele já há alguns dias assim, e eu sempre me dei bem com ele, por causa do jeito dele, a gente se identifica, irmãos. Eu acredito que a maioria das pessoas assim. Já tem outros que é mais assim, mais fechado, mas isso não quer dizer que eu não vou sentir aquele afeto cristão por ele, aquele prazer de dar a paz do Senhor, muitas vezes de dar um abraço, irmãos. Não condiz, não bate. Se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É assim. Então, irmãos, a igreja, ela é para ter esta comunhão íntima com Deus e com os irmãos. Correto? Terceiro, para nós corrermos aqui, porque o relógio já foi. É uma igreja perseverante na oração. A igreja ora com fervor e constância e objetividade. Lucas 6,12 diz que Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando, irmãos. Sabe para quê? Porque ele iria escolher os seus discípulos, e só lembrando que Jesus era Deus também, né? Mas ele passou a noite orando. E quando ele desceu do monte, irmãos, aí sim ele escolheu os seus 12 apóstolos. Mas ele, como homem, foi para o monte orar. Por quê? Porque a decisão era uma decisão importante. Ele iria escolher os seus apóstolos, então ele tinha que falar realmente com Deus para fazer a sua escolha. E nós? Por isso que eu disse para vocês, nós precisamos, irmãos, precisamos ter essa vontade de colocar Deus no centro das nossas decisões, certo? Outro, 2 Tessalonicenses 5,16, a Bíblia diz assim, orai sem cessar, certo? Lá em Atos 12,5, Pedro foi preso, e a igreja foi para a oração, e passaram a noite orando, irmãos. E quando foi uma certa hora da madrugada, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo lá, foi lá, abriu a cadeia, o Pedro saiu e foi embora e foi lá para onde os discípulos estavam orando. E ele está lá batendo na porta, e aí apareceu uma mocinha, não sei se era Rod, o nome, né? Parece que era. Aí ela chegou lá e disse, olha, só ouviu e ficou tão maravilhada que ela voltou. Disse assim, olha, estão me chamando. E é Pedro. Não, mas Pedro está preso. Não, ele está lá fora. Você tem certeza? Tenho certeza, é Pedro. Olha, irmão, o povo estava orando, o povo estava buscando. Aí foram lá, abriram as portas, era Pedro. Deus enviou o anjo e libertou o Pedro lá, irmãos. Então, a oração, irmãos, ela tem a sua eficácia. A oração tem a sua eficácia. Jeremias 33, irmãos, é um texto que muita gente gosta de pegar. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciei coisas grandes e firmes que você nem sabe. Mas é verdade, irmãos. Deus mostra, Deus anuncia coisas que a gente não sabia. E Deus é o Deus que revela as coisas para a sua igreja. Amém? Então, o quarto, para nós terminarmos, irmãos. O quarto é uma igreja que adora a Deus com entusiasmo, com fervor, com alegria. Por quê? Nós servimos a Deus. Nós não servimos a deuses. Nós servimos ao Deus, ao Jeová Jiré, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que provê. É este Deus que nós servimos. Então, quando nós vamos adorá-lo, irmãos, nós vamos adorar o melhor. Nós vamos adorar de corpo, alma, coração, espírito, irmãos. Quando a gente ora, quando a gente louva a Deus
nessa magnitude, irmãos, pode ver, tem uns cultos muitas vezes que se tornam um culto um tanto diferente. Mas a diferença não é Deus que faz, é nós. Porque quando nós nos entregamos de verdade, nós deixamos, algumas vezes eu falo isso aqui, a gente deixa os problemas lá fora e nós nos rendemos à soberania de Deus, nós nos rendemos à autoridade de Deus, ao governo de Deus. Aí a coisa é diferente. Mas diferente por quê? Porque eu resolvi fazer isto, eu resolvi esquecer as minhas dificuldades, os meus problemas, aquilo que pode ser que eu vá enfrentar amanhã. Eu quero saber agora, eu vou louvar agora, eu vou adorar agora. É essa a diferença. Então, irmãos, a igreja canta com alegria e entusiasmo. E observe, uma igreja viva tem a alegria de estar na casa de Deus para adorar. E o louvor seja fervoroso, contagiante, restaurador. Tudo isso o louvor faz, viu, irmão? Restaurador, sincero e verdadeiro. O louvor que agrada a Deus tem origem no próprio Deus. Por quê? Porque Ele que é adorado e é Ele que está sendo louvado. Então ele tem origem no próprio Deus. Tem como propósito exaltá-lo e como resultado o quebrantamento dos corações. Quando nós adoramos a Ele nessa magnitude, com essa entrega, Ele, com certeza, Ele é glorificado e a manifestação dele é visível nas nossas vidas. Amém? Então a conclusão, irmãos, esse exemplo de comunhão deve ser seguido pelos cristãos, pois isso fortalece a igreja e o nome do Senhor é glorificado na minha e na tua vida. Amém. Louvado seja Deus. Receber um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, a família, qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Vamos ser tocar nessa noite, meus irmãos. Deus abençoe Pastor Carlos por essa palavra aos nossos corações. Amém. Esses fundamentos do Evangelho que não devem ser esquecidos nunca. Amém, meus irmãos? Fundamento, base para as nossas vidas. Que Deus dê a todos uma semana de paz, de bênção, de direção nos teus negócios, no teu trabalho, na tua vida, na tua família. Que Deus seja a luz, que a palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que nós estamos aqui nesse domingo, louvando, adorando, bendizendo ao Senhor e ouvindo a sua palavra. Amém? Muitos irmãos não vieram, mas Deus sabe das necessidades, das dificuldades de cada um. Então nós oramos para que a graça se manifeste e alcance a todos. Amém? Pai, eu te adoro, te bendigo, Senhor, nesta noite, Senhor, por mais esta
rica oportunidade, Deus, que o Senhor nos concedeu de nós estarmos aqui, Senhor, juntos, Pai, como foi dito em comunhão, Pai, para orar, para adorar, para cantar, para bendizer o Teu nome, para interceder, Senhor, pelos necessitados, pelos aflitos, pelos angustiados, para recebermos, Deus, uma palavra de orientação, de bênção para as nossas vidas, Pai. Oro, Pai, dê a todos uma semana de paz, de bênção, de direção, no trabalho, na vida, na família, de paz, de alegria, Senhor Deus, aos corações, força, ânimo, Deus, para tudo quanto for necessário. Nos leve em paz, guarde-nos, Deus, debaixo das Tuas mãos poderosas, até a próxima oportunidade que nós estaremos aqui, Deus, outra vez juntos, nesse mesmo propósito, Pai, de estarmos na Tua presença, crescendo, aprendendo, Deus, para a glória do Teu nome. Que em tudo o Teu nome venha a ser glorificado, adorado e bendito, no nome de Jesus Cristo, é a minha oração, sempre, Deus, para a Tua glória. Levante as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos e com todos permaneça, não apenas hoje, mas para todos sempre, e todos dizem, amém, vão em paz, no nome de Jesus, Deus abençoe a todos.